Vamos falar então sobre farinha de trigo. A gente tem desde o conteúdo, que no caso é a casca, tá? A casca nada mais é do que uma roupa, ela veste o grão de trigo a fim de protegê-lo contra as intempéries da natureza, tá? A gente tem o germe, gente. O germe ele fica dentro do trigo e é realmente muito cheio de vitaminas e sais minerais. Isso se torna a farinha rançosa. Então esse germe ele é retirado da nossa farinha de trigo. E a gente tem o endosperma. O endosperma é a parte principal da farinha de trigo. Fora isso, gente, a gente também tem outros fatores que são de exímia importância na farinha de trigo. A gente tem a gliardina e a glutenina, são as proteínas que formam o glúten, né? Como forma o glúten? Elas não estão juntas, elas não são uma borracha, vamos dizer, seca. Para haver a formação da rede de glúten, tá? A gente precisa hidratar a farinha. Então, são duas moléculas. Ao hidratarmos, elas vão se fundir. Se fundiu, elas vão formar aquela cadeia elástica, gente, tá? Isso é a gliardina e a glutenina que formam o glúten. Vamos lá, gente. Vamos falar então agora sobre farinha tipo 1, tá? Farinha tipo 1, gente, normalmente é a farinha que a gente encontra na rede de supermercados. Essa é uma farinha ideal para fazer pizza? Eu digo que pode ser. Depende do seu produto, tá? Porém, assim, dependendo da forma que você manipula o seu produto, por exemplo, a abertura de massa com a mão ou coisas similares assim, ela não é tão indicada, porque ela não tem um nível proteico muito alto, assim a malha de glúten é mais fraca. O que acontece? Ela se rompe, ela rasga. Então, às vezes, se você está tendo problema ao abrir a sua massa com a mão e ela está rasgando, pode ser provavelmente a farinha de trigo que não está te dando uma qualidade adequada para você estar fazendo, manipulando ela daquela forma, tá? A farinha tipo 1, que a gente encontra normalmente, ela é mais indicada para realmente fazer bolos, tá? Justamente por ela ter um nível proteico menor, tá? Assim ela retém menos a condensação dos vapores do cozimento do bolo e ele fica aeradinho, como uma esponja, de uma forma correta, gostosa, fofinha, tá? Se ela tivesse muita proteína, o que aconteceria? Ela iria ficar um bolo solado e não iria ficar de acordo com o que a gente gosta, tá, gente? A farinha tipo 1 pizza, ela já é pensada para o mercado de pizzarias, realmente. Ela já tem um pouco mais de proteína do que a farinha tipo 1 convencional. Justamente por quê? Porque a gente, na hora que manipular a nossa massa, a gente precisa ter uma elasticidade maior. A gente abre na mão, abre no ar, abre no rolo. Para quê? Para a gente conseguir manipular o produto de uma forma mais adequada. Por exemplo, se você for abrir uma massa na mão, logicamente eu vou recomendar para você utilizar a farinha tipo 1 pizza ou tipo 1 pastel, tá? Vamos falar agora então sobre a farinha tipo 1 pastel, gente, tá? A farinha tipo 1 pastel pode ser utilizada para fazer pizza? Pode, com certeza pode. Tá? Em alguns lugares do Brasil a gente tem dificuldade de achar a farinha tipo 1 pizza. Normalmente a gente acha tipo 1 convencional que não é recomendável. Tá? No caso, se não tiver a farinha tipo 1 pizza, você pode sim utilizar a farinha tipo 1 pastel. A farinha tipo 1 pastel, ela tem mais proteínas, justamente por quê? Porque ela é ideal para produtos que não são fermentados, tá? Então, mediante isso, ela tem mais proteínas. É ideal para fazer massa de macarrão, massa de lasanha, massa de pastel, tá ok? Então, na ausência da farinha tipo 1 pizza, pode usar a farinha tipo 1 pastel sem o mínimo problema e às vezes pode ser que ela te dê até uma qualidade superior à farinha tipo 1 pizza. Gente, a maioria das pessoas fala sobre farinha integral, mas elas não sabem realmente quais os benefícios para o nosso corpo, para o nosso organismo de consumir farinha de trigo integral, produtos integrais, tá? Eu vou dar uma breve explicação para vocês dos benefícios de consumir farinha integral, tá? Farinha integral, ela é a farinha de trigo íntegra, o nome já diz, tá? Ela então vem envolta de casca, do amido, enfim, de tudo que a gente precisa para fazer uma massa de pizza. Porém, o que acontece? Quais as diferenças dela para uma farinha de trigo tipo 1? A farinha de trigo tipo 1, ela é um carboidrato simples, tá? Como ele já foi processado, ele é absorvido pelo nosso corpo de uma forma muito rápida. Ou seja, carboidrato no nosso corpo é energia, tá? Ele é o combustível que nos faz
Se ele é absorvido de uma forma muito rápida, o que acontece? Ele vai dar um up de energia para o nosso corpo quase que instantâneo. Se você não gastar essa energia, você vai acabar acumulando o quê? Gordura, tá? Normalmente as pessoas acham que o fato de elas comerem aquela gordurinha da picanha, né, comer um cupim, eu vou engordar porque eu estou consumindo essa gordurinha. Na verdade, uma mentira, tá? O que nos engorda realmente é o carboidrato, tá? A gente tem até dietas aí, quem está em dieta pode procurar a dieta do Dr. Duncan, do Dr. Atkins, tá? São dietas à base de proteínas, tá? Proteína nada mais é do que carne animal, ovo, enfim. Já a farinha integral, ela é um carboidrato complexo. Por quê? Porque ela leva um tempo maior para ser absorvida pelo nosso corpo. Então a gente tem uma digeribilidade mais lenta. Com isso, ela vai fornecer para a gente energia de uma forma gradual, dando tempo assim para a gente gastar essa energia. Logicamente que, se você consumir tudo em excesso, não adianta, você vai engordar da mesma forma. Não adianta você consumir um produto integral e você consumir muito, entendeu? A gente tem que ter o balanceio do nosso consumo de calorias diários, tá? Então, mediante isso, que o pessoal procura usar a farinha de trigo integral, tá? Para uma forma de bem-estar, saúde, evitar engordar, enfim, pessoas que têm diabetes, como as enzimas da farinha de trigo vão ser quebradas de uma forma mais lenta pelo nosso organismo, então ela também, o teor de açúcar que vai se transformar esse amido, esse carboidrato, vai ser de uma forma mais lenta, então não vai elevar o nível de insulina da pessoa, enfim. Esses são os benefícios de utilizar uma farinha integral. Para quem quer ter um produto diferenciado, nós temos também farinhas importadas, tá, gente? Farinhas importadas, elas têm um teor proteico muito superior. Você pode encontrar farinha 00 L5 Stazione, na internet mesmo você acha, tá ok? Ela tem um teor de W muito superior ao das outras. Por exemplo, nós temos a farinha Manitoba, tá? A farinha Manitoba é uma farinha que é cultivada no Canadá, já em um território frio. O grão de trigo, ele gosta de regiões frias, tá? O melhor local para ser cultivado o trigo é em regiões frias. Então, em homenagem à cidade que é cultivado esse trigo, foi dado a ela o nome de Manitoba, porque o nome da cidade é Manitoba, tá? É a farinha mais forte que nós temos no mundo, tá? A gente também tem farinhas 00, 00000, como é encontrado na Argentina, e cada uma tem uma peculiaridade diferente, tá? Um teor de W mais alto, um teor de W mais baixo. Legal, eu estou falando muito de W, mas o que é o W, tá? O W é a força da farinha. O W é a capacidade da farinha reter os gases provenientes da fermentação, tá? Outros fatores importantes na farinha de trigo são os P/L, tá? O P/L é o que? A relação resistência/extensibilidade, tá? O P determina a pressão, e o L determina a extensibilidade da nossa farinha. Nós não encontramos essas informações em farinhas nacionais aqui no Brasil, tá? Porém, já produtos importados, a maioria vem com essas informações para vocês, tá? Outro fator importante também é o teor de cinzas, tá? Por que é importante? Porque quanto maior o teor de cinza, pior para a gente, na verdade. Por quê? Porque é uma farinha suja. Como eles fazem para analisar esse teor de cinzas? Eles vão pegar, por exemplo, 1 kg de farinha, vão colocar em um forno de altíssima temperatura, tá ok? E não vai sobrar absolutamente quase nada. E o que vai sobrar disso? Vai sobrar casca, vai sobrar semente, vai sobrar esse tipo de coisa que não nos interessa para fazer a pizza. Então o teor de cinzas também é muito importante, tá? Em cada farinha dessas, vocês têm que prestar atenção, por quê? Porque em termos de ingredientes, você não vai ver muita diferença. A mesma quantidade de sal, de açúcar, óleo, azeite, enfim. Você pode usar normalmente, você pode repetir em todas. Porém, pode haver variação do quê? Da absorção de água por cada farinha, tá? Então, por exemplo, uma farinha de trigo tipo 1 normal, ela pode absorver uma quantidade menor de água do que uma farinha tipo 1 pastel, por exemplo. Então é interessante que você faça essa análise e isso você vai ter que fazer realmente no tato, realmente no toque, tá? Para você perceber se realmente ela está de forma adequada na textura que você deseja manipular ela posteriormente. Vamos falar então sobre fermentação
e o fermento, obviamente, tá? Então, o que acontece? Nós temos dois tipos principais de fermento. Nós temos o fermento biológico e o fermento químico. O fermento químico, normalmente, é mais recomendado para se utilizar em confecções de bolos, tá? Porque ele reage sob temperatura. Já o fermento biológico, ele é um micro-organismo vivo. Esse micro-organismo, ele se alimenta do amido e dos açúcares que tem na farinha de trigo. Sendo assim, ele vai produzir gases e etanol, tá? Isso vai condensar a massa, vai fazer ela expandir e ela vai dobrar de tamanho. Ela não dobra o peso dela, ela só dobra o volume, tá ok, gente? Isso é importante frisar. No fermento, na fermentação biológica, nós temos dois principais tipos de fermento. Nós temos o fermento fresco e o fermento seco, tá ok? Ambos eles têm formas de trabalhar diferentes um do outro, tá ok? O fermento biológico seco, ele é 3 vezes mais forte do que o fermento biológico fresco, tá ok? Outro fator importante também na fermentação, se falando desses dois tipos de fermento, é que o fermento seco ele é muito menos volátil, eu diria, tá? Por quê? Porque ele é mais resistente, ele dura mais tempo, tá ok? Sendo assim, a gente consegue trabalhar com ele com mais segurança, eu diria, tá ok? Já o fermento biológico fresco, o que acontece? Ele é um fermento mais delicado, né? Por quê? Porque ele está propenso a estragar se estiver fora da geladeira. Ele é um fermento que, se você colocar o sal diretamente com ele, ele pode realmente não ter uma fermentação adequada, aquela fermentação que você deseja, tá ok? E lembrando novamente que ele é 3 vezes mais fraco do que o fermento seco. Ou seja, se você colocar, por exemplo, 10 gramas de fermento seco numa receita de massa, você vai ter que colocar 30 gramas de fermento biológico fresco na sua receita para ter a mesma velocidade de fermentação. Tá ok? É importante dizer para vocês que nós temos vários tipos de fermentação. Nós temos a fermentação gradual, fermentação rápida, fermentação lenta, fermentação natural, né? Sistema de polish, massa de biga, enfim, nós temos várias opções para vocês trabalharem, tá? Na pizza, na verdade, o que muda muito ela é a forma de manipulação. Então, por exemplo, uma massa pré-assada, uma massa fresca, tudo é pizza, mas a forma de manipular mudou a característica do produto. Tá? E a forma de fermentação pode ser, sim, mudar a característica do produto. Você já consumiu uma pizza que você, ao degustar, você sentiu uma sensação de peso na barriga? Pois é, isso provavelmente é por conta de uma fermentação ineficiente, tá ok? Uma massa pesada, normalmente é uma massa que não está fermentada da forma adequada. Por isso, o interessante é que você utilize sempre uma fermentação mais lenta, tá? Por quê? Porque o fermento ele quebra as enzimas da farinha de trigo, da massa em si, tá ok? Fazendo assim, ela já vai vir com as moléculas quebradas para o nosso corpo. Assim a gente vai digerir ela de uma forma mais rápida, ela vai ter um peso menor, a gente não vai ficar com aquela ânsia, aquele peso na barriga. E qual eu devo trabalhar? Bom, eu, na minha pizzaria, trabalho com fermento biológico seco, tá ok? Eu acho mais fácil de trabalhar. Mas eu diria para vocês que tudo depende do processo que você vai utilizar na fabricação da sua massa. Por exemplo, para fermentação lenta eu prefiro usar o fermento biológico fresco. Para fermentações rápidas ou no meu dia a dia eu prefiro usar o fermento biológico seco.